No Antigo Testamento, Deus ordenou ao seu povo que vivessem seguindo um calendário que girasse em torno de celebrações, de festas. É isso mesmo, celebração. Deus ama festas. A festa verdadeira, com pureza, com consciência e alegria de coração. Primeiro, a Páscoa, que pode ser chamada da festa de 7 dias ou a festa de Asmo. Ela é uma comemoração que relembra a libertação da escravidão e opressão que os israelitas, o povo de Deus, sofria no Egito. Isso está em Deuteronômio 16:1, Êxodo 12, do 1 ao 28. Os israelitas tinham sido escravizados pelos egípcios, mas Deus tinha prometido os libertar. Ele enviou pragas devastadoras sobre o Egito e fez grandes milagres, mas o faraó não libertou o povo. Por isso, Deus decidiu enviar uma última praga que para os egípcios seria terrível, representaria a morte. Porque em uma só noite o filho mais velho de cada casa no Egito seria morto. Mas para os israelitas seria uma noite de livramento. Isso mesmo, de libertação. Aqui você pode ler o Êxodo 12, 11. Para que tivesse uma separação entre o povo de Deus e os egípcios, cada família israelita sacrificou um cordeiro no lugar do filho mais velho e colocou o seu sangue à volta da porta da casa, no umbral. Quando o anjo da morte passou, ele viu o sangue nas portas dos israelitas e passou por cima de suas casas sem matar ninguém. Tá percebendo aí algumas semelhanças? Por acaso seus olhos estão sendo iluminados igual aos meus agora pelo Espírito Santo? É isso mesmo que você entendeu. Deus mostrou lá atrás na antiguidade que o sangue é a moeda de pagamento no mundo espiritual. Mostrou que um cordeiro precisa ser sacrificado para nos livrar da morte e nos trazer libertação e liberdade. E logo depois de celebrar a Páscoa, o povo tinha que passar pela festa dos pães asmos, mais conhecida como a festa dos pães sem fermento. O nome mesmo já diz, o povo tinha que fazer um tipo de pão específico, sem fermento, para esta celebração que você encontra em Levítico 23, 6. O fermento nessa simbologia bíblica significa o pecado, a antiga cultura e impurezas que antes estavam em nós, mas que serão lavadas e purificadas com a nova vida que Deus nos dá. E aí vem um apóstolo Paulo que depois da sua conversão voltou a todos os manuscritos dos profetas e da antiga lei e entendeu iluminado pelo Espírito Santo o mistério das festas, o que Deus estava fazendo espiritualmente conosco. Olha só o que ele fala em 1 Coríntios 5, do verso 7 ao 8. Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. E agora fica melhor ainda, tem mais. No calendário dos hebreus, enquanto eles estavam celebrando os pães asmos, no terceiro dia, eles deviam começar a celebração das primícias. Olha só que loucura, irmãos, que delícia, que coisa maravilhosa. Alguém já sacou aí, né? Ao terceiro dia, o povo deveria entregar os primeiros frutos da sua terra, trazendo sua primícia ao Deus de Israel. Primícias ou primeiros frutos é o termo usado no Antigo Testamento que representa os primeiros e melhores frutos de uma colheita que o povo oferecia para Deus. As ofertas de primícias não eram só uma demonstração de gratidão do povo, mas também um ato de fé deles. Porque quando eles davam as primeiras porções das suas colheitas, os israelitas demonstravam sua confiança, a sua dependência em Deus, a confiança de que Deus iria prover o restante necessário para as suas necessidades. E segundo as Escrituras, o povo devia fazer isso para que fossem aceitos pelo favor de Deus. Meu Deus do céu, fico doido. Dá vontade de dar um mortal aqui da cadeira. Como que Deus é perfeito e maravilhoso. Vamos ler isso aqui juntos, olha só. Levítico 23, do 9 ao 12. E disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que dou a vocês e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem.
O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor para que seja aceito em favor de vocês, e ele o moverá no dia seguinte ao sábado. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão em holocausto ao Senhor um cordeiro de 1 ano de idade, sem defeito. Em Êxodo 23, do 16 ao 19, nós vemos também esse decreto. Diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que dou a vocês e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. Agora, olha o que Paulo vem e fala para nós através da carta aos Coríntios. 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormem. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. O significado das primícias não está só na ligação com a colheita, mas também no fato de ser a primeira fase da colheita. Os outros frutos deveriam ser colhidos depois da oferta das primícias ao Senhor. Primeiro, Cristo veio em carne e morreu, ou seja, ele fez uma oferta de si mesmo a Deus Pai e depois ressuscitou em nosso favor. Então, a segunda colheita, que vem depois das primícias, nada mais é do que a ressurreição dos mortos em Cristo, ou seja, dos filhos de Deus que reconheceram e receberam Jesus como seu Senhor. O fato de Cristo ter ressuscitado completa um ciclo que nos permite, através dele, termos acesso ao Pai. Ele foi a primícia de todos os salvos, todas as pessoas dedicadas a Deus. Eu teria muitas outras maneiras, outras simbologias, outras formas de te mostrar aqui que todo o Antigo Testamento tem muito a ver com Jesus, sim, que ele é o Messias, o enviado de Deus. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele é o advogado fiel, ele é o Cordeiro de Deus, ele é a ressurreição e a vida, ele é o pastor e o bispo de nossas almas, ele é juiz, ele é homem de dores, ele é a cabeça da igreja, ele é mestre, ele é a testemunha fiel e verdadeira, ele é a rocha, ele é o sumo sacerdote, ele é a porta aberta e a porta fechada, ele é a água viva, ele é o pão da vida, ele é o alfa, o ômega, ele é a videira verdadeira, ele é o Messias, ele é santo, ele é o mediador, ele é o amado e mais belo entre milhares, ele é o carpinteiro e é o bom pastor, ele é a luz do mundo, ele é a imagem do Deus invisível, ele é o verbo, ele é a pedra angular, que ele é o salvador, o servo, ele é o autor e consumador da nossa fé, que ele é poderoso, ele é o Pai eterno, ele é leão da tribo de Judá, ele é o eu sou, ele é o príncipe da paz, ele é o noivo, o unigênito, ele é o Emanuel, ele é o filho de Deus, ele é a aurora do dia, que ele é o rei dos judeus, ele é o profeta, ele é o redentor, a âncora, ele é a brilhante estrela da manhã, ele é o caminho, a verdade, ele é a vida, ele é o Deus que quis ser menino e se fez servo de todos os irmãos, ele é aquele que tomou sobre si o castigo que nos traz a paz, ele é quem o Pai lhe deu o nome que é acima de todos os nomes, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é